Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Paz e Refúgio. Hoje vamos fazer uma caminhada profunda por um dos capítulos mais inspiradores e cheios de sabedoria do livro de Provérbios, o capítulo 3. Cada versículo nos traz ensinamentos preciosos sobre como viver uma vida baseada na sabedoria divina e na confiança em Deus. Acompanhem comigo, versículo por versículo, e vamos entender o que Deus quer nos ensinar por meio das palavras do sábio Salomão. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Este primeiro versículo já nos oferece um convite muito especial. Salomão, como um pai amoroso, começa chamando a atenção de seu filho. Essa expressão de carinho também pode ser vista como um apelo de Deus para todos nós, como seus filhos. Ele nos chama a não esquecer a sua lei, ou seja, seus ensinamentos, e a guardá-los no coração. Mas o que significa guardar a lei no coração? Guardar é mais do que memorizar, é internalizar, deixar que os mandamentos de Deus moldem nossas atitudes e pensamentos diários. Se obedecermos e estivermos atentos à palavra de Deus, colheremos frutos espirituais. Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui, vemos a promessa que acompanha a obediência aos mandamentos de Deus. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, não apenas temos uma vida longa, mas também uma vida de paz. Não se trata apenas de uma promessa de longevidade física, mas de uma vida plena, repleta de paz interior, uma bênção que só Deus pode nos proporcionar. A paz mencionada aqui é a Shalom, que inclui bem-estar, saúde, prosperidade e harmonia com Deus. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atá-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A benignidade, ou misericórdia, e a fidelidade são virtudes essenciais para a vida cristã. Deus nos instrui a não deixar que elas se afastem de nós. Devemos estar tão comprometidos com essas virtudes que elas se tornem parte de nossa identidade. Atá-las ao pescoço é uma metáfora para mantê-las constantemente diante de nós, de maneira que influenciem todas as nossas ações e pensamentos. Quando escrevemos algo no nosso coração, estamos falando de algo profundo, permanente. Este é o chamado para vivermos com compaixão e lealdade constantes. Versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Este versículo mostra o resultado de vivermos com benignidade e fidelidade. Quando fazemos isso, encontramos favor diante de Deus e dos homens. Ou seja, quem vive de acordo com os princípios de Deus não só agrada ao Senhor, mas também ganha a confiança e o respeito das pessoas ao redor. É um testemunho vivo da ação de Deus em nossas vidas. Essa graça é o reconhecimento que vem de Deus, e o bom entendimento é a habilidade de agir com sabedoria e discernimento. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui encontramos um dos versículos mais conhecidos e impactantes do livro de Provérbios. Somos convidados a confiar plenamente no Senhor, sem reservas, sem duvidar. A palavra estribes se refere a depender ou apoiar-se em algo. Muitas vezes, podemos cair na tentação de confiar em nossa própria sabedoria e nossa lógica humana limitada, mas Salomão nos adverte: confie no Senhor de todo o coração, porque a nossa compreensão é falha e limitada. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui a continuação da confiança em Deus. Além de confiar nele, devemos reconhecer sua presença em todos os nossos caminhos. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Reconhecer Deus é admitir que Ele é soberano e que nossos planos e decisões devem estar alinhados com a sua vontade. Quando fazemos isso, Ele promete endireitar as nossas veredas. Ou seja, mesmo que enfrentemos dificuldades, Deus irá guiar nossos passos e nos conduzir pelo caminho certo. Versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Este versículo reforça a advertência contra a autossuficiência. Muitas vezes, podemos cair no erro de achar que somos sábios o suficiente para tomar todas as decisões sozinhos. Mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer a nossa dependência de Deus e em temer ao Senhor. Temer ao Senhor não significa ter medo dele, mas respeitar sua autoridade e santidade. Além disso, é preciso nos afastar do mal, ou seja, abandonar qualquer atitude ou comportamento que nos leve para longe dos caminhos de Deus. Versículo 8.
Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui, Salomão nos fala sobre os benefícios físicos e espirituais de confiar e temer a Deus. O umbigo é uma imagem simbólica, representando a parte central do corpo, e a medula dos ossos refere-se à vitalidade e à força. Quando vivemos de acordo com a sabedoria de Deus, recebemos bênçãos que afetam todo o nosso ser, tanto espiritual quanto fisicamente. Deus promete cuidar da nossa saúde e nos dar vigor. Esse versículo nos lembra que a obediência a Deus traz equilíbrio, paz e bem-estar até para o nosso corpo. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Neste ponto, Salomão nos ensina sobre a importância de honrar a Deus com nossos recursos. Aqui vemos o princípio da mordomia. Tudo o que temos vem de Deus, e quando honramos ao Senhor com nossos bens, estamos reconhecendo isso. Oferecer as primícias significa dar a Deus o melhor, e não o que sobra. Quando se trata de nossa renda, tempo ou talentos, devemos sempre priorizar a Deus em tudo. Isso demonstra confiança em sua provisão e gratidão pelo que Ele tem nos dado. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. A promessa é clara: quem honra ao Senhor com seus bens, receberá abundância em retorno. Isso não significa necessariamente riqueza material, mas sim uma vida abençoada e suprida por Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas finanças e em nossos recursos, Ele nos abençoa de maneiras que talvez nem possamos imaginar. Essa abundância pode se manifestar de muitas formas, incluindo paz, alegria, relacionamentos saudáveis e, sim, também suprimento material quando necessário. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Aqui o tom volta ao paternal. Salomão lembra ao seu filho que a correção do Senhor é parte do seu amor. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis ou recebemos repreensões, podemos sentir frustração ou desânimo. No entanto, este versículo nos ensina que a correção de Deus não deve ser vista com desprezo. Ela é, na verdade, uma expressão de seu cuidado e desejo de nos ver crescendo na direção certa. Versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Este versículo complementa o anterior, explicando o motivo da correção. Deus corrige aqueles a quem ama. Assim como um pai que disciplina o filho por amor, Deus nos corrige para que possamos crescer e amadurecer. A correção divina não é uma punição cruel, mas sim uma forma de nos moldar e nos guiar no caminho certo. Ela deve ser recebida com gratidão, pois reflete o cuidado e atenção de Deus por nós. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Este versículo nos lembra da grande bênção que é encontrar a sabedoria de Deus. Ser bem-aventurado significa ser verdadeiramente feliz e realizado. A sabedoria é mais valiosa do que qualquer riqueza material, pois ela nos guia em todas as áreas da vida. O conhecimento aqui mencionado vai além do conhecimento intelectual. Trata-se de uma compreensão profunda da vontade de Deus e de como aplicá-la em nossa vida cotidiana. Versículo 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Aqui, a sabedoria é comparada à prata e ao ouro, mas Salomão diz que ela é ainda mais valiosa. O mundo frequentemente busca riqueza material, mas a sabedoria de Deus supera qualquer tesouro terreno. Ela nos oferece algo que o dinheiro nunca poderá comprar: direção, paz, entendimento e uma vida plena. Quando buscamos a sabedoria de Deus, estamos investindo em algo eterno, enquanto as riquezas deste mundo são passageiras. Versículo 15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Este versículo reforça a ideia anterior, utilizando a metáfora dos rubis, uma das pedras preciosas mais valiosas da época. Não importa o quanto desejemos coisas materiais ou conquistas terrenas, nada se compara ao valor da sabedoria. Ela é um tesouro além de qualquer medida humana, pois nos leva a uma vida em harmonia com Deus e nos guia para a eternidade. Versículo 16. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Este versículo reforça o que foi dito anteriormente sobre os benefícios de buscar a sabedoria de Deus. Quando Salomão fala da mão direita e da mão esquerda, ele está fazendo uma figura de linguagem que nos lembra da totalidade das bênçãos que a sabedoria traz. A vida longa e a honra são presentes dados por Deus para aqueles que buscam a sua vontade.
Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. A sabedoria não só traz bênçãos materiais e espirituais, mas também nos conduz por caminhos de alegria e paz. Aqui a palavra delícias mostra que viver segundo os princípios de Deus não é um fardo, mas uma fonte de verdadeira alegria. Muitas vezes, a sabedoria divina nos leva a tomar decisões difíceis, mas no final, esses caminhos nos trazem paz, porque estamos em harmonia com a vontade de Deus. Isso contrasta com os caminhos do mundo, que podem prometer satisfação momentânea, mas muitas vezes resultam em dor e confusão. Versículo 18. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Aqui, a sabedoria é comparada à árvore da vida, uma imagem forte e cheia de significado. A árvore da vida no jardim do Éden era a fonte de imortalidade, e Salomão sugere que a sabedoria, de certa forma, traz esse tipo de vida plena e abençoada. Quem alcança a sabedoria e a retém em seu coração é feliz, pois tem uma vida abundante com sentido e propósito. Não é uma felicidade passageira, mas uma felicidade duradoura que vem de viver de acordo com os desígnios de Deus. Versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Aqui Salomão nos lembra da origem de toda a sabedoria, o próprio Deus. Ele usa a sabedoria não só para guiar nossas vidas, mas também para criar o universo. Esse versículo nos lembra do poder e da majestade de Deus. Se Deus usou a sabedoria para criar algo tão grandioso como a terra e os céus, quanto mais devemos nós confiar na sabedoria dele para guiar nossas vidas cotidianas. É um lembrete de que os princípios que ele nos dá são fundamentados na mesma sabedoria que sustenta toda a criação. Versículo 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Este versículo continua o tema da criação. Ele mostra que a sabedoria de Deus não só criou o mundo, mas também mantém todas as coisas em funcionamento. O conhecimento de Deus é tão profundo que ele sabe como governar as águas e fazer as nuvens trazerem a chuva. Assim como Deus cuida da criação, ele também tem o conhecimento perfeito para cuidar de nossas vidas. A água que flui dos céus, mencionada aqui como o orvalho, é uma imagem de como a bênção de Deus é constante e renovadora. Versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Neste versículo, temos um apelo para que as lições de sabedoria não sejam esquecidas. É como se Salomão estivesse dizendo: não deixe esses ensinamentos escaparem de sua vista. É fácil nos distrairmos com as preocupações do dia a dia e perdermos o foco da sabedoria de Deus. Guardar o bom siso significa ter discernimento em todas as situações, saber o que é certo e errado e agir de acordo com isso. Devemos ser diligentes em manter essas verdades sempre à nossa frente, como uma bússola espiritual. Versículo 22. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. A sabedoria e o discernimento são mais do que simplesmente boas escolhas. Eles trazem vida para a nossa alma. Isso significa que a sabedoria de Deus nos dá energia espiritual, nos renova e nos sustenta. E a graça para o pescoço sugere que a sabedoria nos adorna, ou seja, nos embeleza espiritualmente. Quando vivemos em sabedoria, isso se torna visível aos outros, assim como uma bela joia em volta do pescoço pode ser vista por todos. Versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Aqui, Salomão nos oferece uma imagem de segurança. Quando vivemos em sabedoria, podemos caminhar confiantemente pela vida, sabendo que Deus está nos guiando e protegendo. O tropeçar mencionado é uma metáfora para os erros e quedas espirituais que podem acontecer quando não seguimos a orientação de Deus. A sabedoria não nos isenta de enfrentar dificuldades, mas nos dá a segurança de que, com Deus, seremos capazes de superá-las sem cair. Versículo 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave. Um dos maiores benefícios de confiar e seguir a sabedoria de Deus é a paz interior. Aqui, Salomão fala do descanso que vem quando entregamos nossas preocupações a Deus e vivemos de acordo com sua vontade. Quantas vezes o medo e a ansiedade nos roubam o sono? Mas aquele que vive em sabedoria e confia no Senhor pode dormir em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Esse sono tranquilo é um reflexo da confiança total em Deus, que nos dá descanso, mesmo em meio às lutas da vida. Versículo 25. Não temerás o pavor repentino,
nem a assolação dos ímpios quando vier. Este versículo nos lembra que o mundo está cheio de perigos e incertezas, mas quem confia em Deus não precisa temer as ameaças repentinas ou a destruição que pode vir. Isso não significa que estamos imunes a problemas, mas sim que não seremos dominados pelo medo, pois nossa confiança está em Deus, que é soberano sobre todas as circunstâncias. Ele nos protege contra o mal, e mesmo quando enfrentamos tempos difíceis, podemos ter a certeza de que Ele está conosco. Versículo 26. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem presos. Aqui está uma promessa maravilhosa. O Senhor é a nossa esperança e proteção. Quando confiamos nele, não precisamos temer os obstáculos ou armadilhas ao longo do caminho. Deus nos guarda e nos livra das ciladas que poderiam nos fazer cair. Assim como um pastor cuida das ovelhas para que elas não caiam em buracos ou se percam, Deus nos guia e nos protege em nossas jornadas. Ele não apenas nos dá direção, mas também segurança. Versículo 27. Não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder fazê-lo. Este versículo nos chama à prática da justiça e da bondade. Se temos a capacidade de fazer o bem a alguém, não devemos reter essa ajuda. Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros. Cá está uma chamada à responsabilidade social e ao cuidado com o próximo. Muitas vezes estamos em posição de ajudar alguém, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente, e a sabedoria de Deus nos instrui a agir com generosidade e compaixão, sem hesitar. Versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, e tu darei se já o tens contigo. Este versículo reforça a ideia de agir prontamente em favor dos outros. Se temos o poder de ajudar alguém, não devemos adiar essa ação. A procrastinação, quando se trata de fazer o bem, é desaconselhada aqui. Além disso, é uma forma de lembrar que devemos viver com um coração generoso e disposto a compartilhar com os que estão ao nosso redor. O adiamento de uma ajuda que podemos oferecer imediatamente pode causar desnecessário sofrimento ao próximo, algo que não reflete o amor de Cristo. Versículo 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Salomão aqui nos chama a viver de forma pacífica e justa com os nossos vizinhos. O habitar confiadamente significa que as pessoas ao nosso redor confiam em nós, e devemos ser dignos dessa confiança. Tramar algo maldoso contra quem confia em nós é uma traição e uma violação grave da justiça divina. Deus nos chama a viver em paz e harmonia com todos, respeitando e cuidando das relações que temos. Esse é o princípio do amor ao próximo em ação. Versículo 30. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Neste versículo, somos alertados contra as disputas desnecessárias. Muitas vezes, brigas e conflitos podem surgir sem motivo. E Salomão nos ensina que não devemos nos envolver em contendas sem razão. A sabedoria nos chama a viver pacificamente, evitando conflitos que não têm fundamento. Este é um chamado à pacificação e à busca de harmonia, ao invés de discórdias que podem surgir por orgulho ou mal-entendidos. Devemos ser instrumentos de paz, sempre buscando a reconciliação, ao invés de confrontos sem propósito. Versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Aqui Salomão nos adverte a não invejarmos aqueles que alcançam poder ou riqueza por meio da violência e da injustiça. Muitas vezes, pode parecer que pessoas más prosperam, mas o sábio nos lembra que esses caminhos levam à destruição. O sucesso que vem de atos violentos ou corruptos é temporário e nunca traz verdadeira paz ou felicidade. Em vez disso, devemos buscar os caminhos de Deus, que são cheios de justiça e retidão. Versículo 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Neste versículo vemos a distinção entre o ímpio e o justo. O perverso é aquele que vive em oposição aos caminhos de Deus, e tal pessoa é abominável aos olhos do Senhor. Mas para os sinceros, ou seja, aqueles que são honestos e fiéis, Deus oferece intimidade. Isso significa que Deus se agrada dos corações puros e retos e deseja ter uma relação próxima com eles. É uma grande promessa saber que o Deus do universo quer ter intimidade conosco quando vivemos em sinceridade diante dele. Versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. Aqui Salomão faz uma clara distinção entre o destino dos ímpios e o dos justos. A maldição do Senhor não é apenas uma punição divina, mas a ausência de sua bênção e proteção.
A casa do ímpio está fora da bênção de Deus, enquanto a casa dos justos é abençoada. Isso nos lembra de que viver segundo os princípios de Deus não apenas traz bênçãos individuais, mas também afeta positivamente aqueles ao nosso redor, como nossa família e nossa comunidade. Versículo 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Deus resiste aos que zombam e desrespeitam suas leis, mas concede graça aos humildes e mansos. Este versículo reforça o princípio de que a humildade é essencial para receber a graça de Deus. Aqueles que vivem com orgulho e desprezo pelos outros encontrarão resistência divina, mas os que são mansos, que vivem com humildade e respeito pelo próximo, receberão a graça que só Deus pode oferecer. Versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Este último versículo encerra o capítulo com uma clara distinção entre os sábios e os tolos. Os sábios, aqueles que vivem segundo a sabedoria de Deus, herdarão honra e respeito, tanto nesta vida quanto na eternidade. Mas os loucos, aqueles que desprezam a sabedoria e seguem seus próprios caminhos, acabarão experimentando vergonha e desonra. Este é um lembrete final de que viver em sabedoria não só nos traz bênçãos, mas também nos posiciona para recebermos a honra de Deus. E assim concluímos nossa jornada pelo capítulo 3 de Provérbios. Este capítulo é um tesouro de ensinamentos, nos chamando a confiar no Senhor, viver em sabedoria, praticar a justiça e honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Espero que esses versículos tenham falado ao seu coração e que você possa aplicar essa sabedoria divina no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Paz e Refúgio e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Até o próximo vídeo.